Salmos capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Amém? Diga, será bem sucedido. Diga, será bem sucedido. Diga para a pessoa que está do teu lado e fala assim: você tem um destino. Diga, você tem um propósito. Deus quer te fazer bem sucedido. Deus quer te fazer ter sucesso. Quem recebe isso aí? O salmista escreve e ele diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. A palavra bem-aventurado é o mesmo que felicidade, é o mesmo que feliz. Feliz o homem. E a palavra homem aqui não é homem no contexto só de homem no sentido Y ou no sentido macho. A palavra homem aqui é no contexto humus, é no contexto humanidade. Bem-aventurado o ser humano, bem-aventurado o pai, a mãe, bem-aventurado o filho, a filha, bem-aventurado o empresário, a empresária, bem-aventurado o profissional liberal, bem-aventurado o pastor, a pastora, o líder, a líder, bem-aventurado o adolescente, a adolescente, bem-aventurado o ser humano. A palavra aqui, ela também dá uma conotação. Bem-aventurado o homem grande, bem-aventurado os campeões, bem-aventurado aqueles que não andam no conselho dos ímpios. A palavra andar neste contexto é ser guiado, é ser levado, ser carregado, ser direcionado pelo conselho dos ímpios. Bem-aventurado, feliz a pessoa que não anda no conselho dos ímpios. Pastor, mas que é conselho? A palavra conselho no aramaico é etache, que quer dizer propósito, que quer dizer destino. Escute, conselho aqui não é aquele conselho do pé de orelha só. Porque a gente lê essa palavra e pensa da seguinte maneira, Hans: bem-aventurado o homem que não fica ouvindo os ímpios, o conselho dos ímpios. Mas a palavra é etache, e ela quer dizer desígnio, propósito. O que é isso, pastor? Bem-aventurado o homem, Sid Clay, que não planeja igual o ímpio planeja. Porque o ímpio não planeja
se submetendo a Deus. O ímpio planeja com a sua própria capacidade. O ímpio confia no seu próprio braço, na sua própria justiça. O ímpio entende que ele faz e que ele é que tem o poder, as rédeas na sua mão. O ímpio, ele se afasta de Deus, porque o ímpio não é igual ao pecador. O ímpio é aquele que conhece a verdade, mas não se submete à verdade. O ímpio é aquele que, conhecendo os princípios, como eu ministrei hoje na escola de líderes, e eu disse para ele: vocês querem conhecer os 7 princípios que nós ensinamos na escola de líder? Decora a palavra camisas. Camisas. E eu disse para eles: o primeiro, C, caráter. O segundo, autogoverno. O terceiro, o M de camisa, mordomia. O I de individualidade. E aí fui trabalhando um a um com eles. Semeadura, soberania, e tudo isso para quê? Porque quando você anda pelos princípios, você é guardado pelos princípios. Mas quando você quebra o princípio lhe quebra. Quando você desonra o próprio princípio lida com você. Escute isso. Andar no conselho dos ímpios. O ímpio é a pessoa que se afastou de Deus. Então andar no conselho dos ímpios é eu ter uma vida no mesmo estilo de alguém que um dia teve a presença de Deus e se afastou. E ele está dizendo assim: feliz do homem, feliz da mulher que não segue o conselho, o estilo de vida daqueles que se afastaram. Aí alguém está pensando: pastor, conheço fulano que afastou e está bem. O que é bem? Pastor, ele afastou, ele nem tinha casa, agora ele tem casa. Ele se afastou, ele nem tinha carro e agora ele tem carro. E isso é estar bem? Quando Ló decide deixar Abraão, ele vai para uma terra próspera, as Campinas de Sodoma e Gomorra, e Abraão fica com deserto. Alguém poderia dizer: Ló está bem, mas poucas pessoas sabiam que daqui uns dias Sodoma e Gomorra seria destruída. Tudo que é feito fundamentado na impiedade tem vida curta. E eu vou aprofundar essa ministração para você agora. E aí você está pensando assim: mas eu conheço pessoas que ele se afastou e ele mesmo assim morreu próspero. É porque você tem uma mente materialista e você está observando bens materiais. Mas Deus não lida com um homem apenas na existência dele de 80 anos ou de 90 anos. Deus lida com ele e lida com a descendência dele. Deus lida com ele e lida com a geração dele. Deus lida com ele aqui e lida com ele na eternidade. Algumas coisas nós acertamos aqui, outras coisas nós acertamos na eternidade. Ah, pastor, eu não concordo que os filhos... Não concorda? Mas a Bíblia diz que a maldição visita até a 4ª geração. Você não concorda? Não concordo. Mas tudo que nós fazemos aqui na terra é com discurso de deixar para os filhos. Eu estou construindo uma fazenda para deixar para os meus filhos. Eu estou construindo uma empresa para deixar para os meus filhos. Por que na hora que eu estou construindo os meus pecados não é para deixar para os meus filhos? Tudo que eu faço é para deixar para os meus filhos. Todo o meu esforço é para deixar para os meus filhos. Mas quando chega no campo do pecado, não, isso não é para deixar para os meus filhos. Isso é um engano. A pessoa está debaixo do espírito de engano. Mas você está se movendo. Se você está movendo pelo caminho dos ímpios, você está deixando uma herança
de impiedade para os seus filhos. Pastor, então os filhos dessa pessoa, não, se eles tiverem um encontro legítimo com Jesus e mergulharem em Cristo, toda maldição é quebrada no Calvário. Mas eu estou falando de uma construção que é deixada, não quer dizer que aquela pessoa vai receber esta herança maligna. E não se detém no caminho dos pecadores, na estrada. A palavra caminho aqui quase é derek, que quer dizer hábito, estilo de vida. Deus está chamando a nossa geração para ser uma geração santa, uma geração arrependida, uma geração com caráter diferenciado, uma geração que se submete a Deus e que vive uma vida sem se assentar, sem viver habitando com aqueles que são zombadores, escarnecedores. Pastor, o que é se assentar com os escarnecedores? É comungar planos de pessoas que zombam do Calvário, porque escute, Deus fez um grande sacrifício. Ele pegou o único filho e deu para morrer. E quando a pessoa não aceita, Carlos, o sacrifício de Jesus, ele zomba do amor de Deus, ele escarnece do amor de Deus. Mas ele diz que bem-aventurado esse homem que não faz essas três coisas, que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas ele diz que antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Todo homem bem-aventurado, ele medita na palavra para tomar decisões. Ele tem prazer na palavra, até quando a palavra lapida ele, até quando ele vai fazer uma coisa e a palavra freia ele. Ele diz: eu quero fazer, mas a palavra de Deus não me permite. Ele tem o prazer dele, não é nas suas atitudes, o prazer dele é em cumprir a palavra do Senhor, e ele medita nela dia e noite. Isso quer dizer que ele vive uma vida meditando nos ensinos, nas escrituras que foi deixado a ele. Quando você está aqui, você está meditando. O que eu estou pregando para você agora vai se transformar numa meditação. E você vai para casa, vai comer aquela pizza hoje, aquele x-salada, né? Não vai para o McDonald's, porque aqui não tem McDonald's. Mas você vai para o Subway, né? Você vai para o Burger King. Você vai, não sei, ou você vai para o mercado comer um chambari, uma panelada, eu não sei. Se você, o que você vai fazer? Se você vai tomar uma abacaba, um buriti, um açaí, mas você vai meditar nesta palavra e dizer: eu vou construir uma casa de felicidade, uma casa bem-aventurada, a minha família será bem-aventurada, porque o meu prazer está na palavra de Deus. Eu tenho prazer de estar na casa de Deus, eu tenho prazer de praticar a palavra, eu tenho prazer de orar a palavra, eu tenho prazer de me guiar de dia e de noite, seja em tempos de luz ou em tempos de trevas, seja em tempos de alegria ou em tempos de lágrima. Dia e noite significa no vale ou no monte, seja no rio ou no seco, seja na floresta ou no deserto, seja no alto ou seja no vale, em qualquer lugar eu pratico a palavra de Deus.